Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos estar falando um pouco hoje sobre a esquizofrenia, certo? É um tipo de transtorno psicóticos, certo? Iremos estar discutindo hoje nessa aula o conceito, a epidemiologia, a etiologia, que é a causa como ocorre a esquizofrenia, diagnóstico e características clínicas, como também um diagnóstico diferencial para essa doença. A classificação, dessas psicoses, ela se dá através de diversas funções, mas o transtorno psicótico, certo? Essas psicoses têm um comprometimento das suas funções mentais, que atinge um grau, e interfere profundamente na compreensão e na capacidade de atender às exigências rotineiras, assim como a manutenção de um contato adequado. Essas esquizofrenias temos como sintomas as distorções do pensamento e da percepção, que são os delírios e as alucinações. Aí a gente fala assim, professor, a classificação psicótica, ela pode ser orgânica e ela pode ser funcional. Orgânica é quando o paciente passa por uma lesão, que é causa definida. Eu tenho uma causa que ocorre aquilo. Funcional, a causa é desconhecida, ou seja, a etiologia dela é multifatorial. São diversas causas que levam o paciente a cometer essa situação. Químico, físico, biológico, certo? Divide em dois fatores, que é transtorno do pensamento, esquizofrenia, e transtorno afetivo, que é o bipolar. Mas hoje iremos estudar esquizofrenia. As distorções do pensamento e percepção correspondem aos sintomas psicóticos propriamente ditos, que são de dois tipos, como eu falei, delírios e as alucinações. Ô professor, o que seria um delírio e o que seria uma alucinação? Certo? Delírio são ideias delirantes, o nome já está falando, são pensamentos falseados, como a gente viu na aula passada que eu estava explicando a vocês. É um delírio. Eu sou representante de uma igreja. Eu que fundei o Brasil, certo? Isso são delírios. Aí eu trouxe um exemplo, como um indivíduo que acha que está sendo perseguido pela polícia, certo? E alucinações são percepções irreais que a pessoa tem a audição, visão, paladar, olfato, escuta que alguém está gritando no ouvido dela, tá vendo uma pessoa morrendo na sua frente, o paladar sente o gosto de doce, mas é salgado. Então, isso são as alucinações que as pessoas podem ter. Essas alucinações são alterações dos nossos órgãos sensitivos, que são audição, visão, paladar, olfato e tato, certo? Qual o objetivo? Já falei o objetivo da nossa aula, logo no início, que é discutir os conceitos, epidemiologia, etiologia, ter um diagnóstico diferencial e também, ao mesmo tempo, ver a diferença de transtornos orgânicos para transtornos psicóticos, tá? Já falei para vocês que orgânico é quando o paciente tem uma lesão definida, ou seja, a causa dela definida. Funcional, a causa do paciente é desconhecida, é multifatorial, ou seja, a etiologia são diversas. Porém, o transtorno do pensamento e o transtorno do humor, ele é dividido lá no funcional. Porém, a nossa aula de hoje é esquizofrenia. Já as doenças orgânicas, ela compreende os transtornos mentais que ocorrem através de uma disfunção cerebral, certo? Ou seja, de uma lesão cerebral. Ela tem uma etiologia totalmente diferente em relação a isso. Doenças infecciosas, intoxicação por álcool e drogas, outras substâncias, traumatismo craniano, neoplasia cerebral, demências, doenças de Alzheimer, tudo isso aí são situações totalmente orgânicas, tá?
Histórico da esquizofrenia. O ser humano, mesmo em períodos anteriores à invenção da escrita, já procurava compreender as peculiaridades do corpo humano, do seu comportamento. Os doentes mentais eram frequentemente torturados, temidos ou mesmo discriminados pelos indivíduos considerados normais. Ou seja, antigamente, esse histórico da esquizofrenia, certo? Ele vem direcionando para uma questão dos sintomas primários, que estão associados à questão do autismo, do afeto, certo? Como também alguns sentimentos secundários, que está a questão das alucinações e dos delírios. Essa doença é uma doença arrasadora, certo? É uma doença que se inicia na adolescência ou no começo da fase adulta. Esse indivíduo, ele tem diversos tipos de transtornos, tipo de perseguição. É uma doença que era conhecida antigamente como maníaco-depressiva, ou chamada hoje de esquizofrenia. Ocorreu apenas aproximadamente há 100 anos, tá? A esquizofrenia é um transtorno ou psicoses funcionais que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais, certo? Dos processos mentais, apresentando sinais e sintomas, ou seja, apresentando características clínicas nas áreas de pensamento, percepção, emoções, causando assim prejuízos ocupacionais na vida cotidiana, nas relações interpessoais e familiares. O que ocorre é a mudança nos sentidos de visão, ou seja, é a alteração dos seus delírios, das suas alucinações, dos níveis de alucinações. É o indivíduo querer sempre se sentir o melhor, sempre ser o melhor, certo? A epidemiologia, ela demonstra que a distribuição ela é universal, então acomete homens, mulheres, crianças, certo? Prevalência de 1% igual para homens e mulheres. É uma doença médicas, risco de suicídio, temos que ter cuidado, uso de substâncias alcoólicas e tem alguns tipos de fatores populacionais. Ainda na etiologia agora, da esquizofrenia, a causa ela é desconhecida. Porém, os estudos avançam para uma multifatoriedade. O que é isso? Diversas causas. Ou seja, são causas neurobioquímicas, bioquímicas, hereditárias e fatores socioculturais. É o fator que o indivíduo ele está inserido lá dentro da sua sociedade, da sua família. Hereditária, que vem de pai para filho, de filho para pai, E assim vai, de avô. Bioquímicas são aquelas que são através dos medicamentos, através das situações que o indivíduo está inserido, utilizou algum químico, certo? Para cabelo. Essas questões podem gerar, Quando eu falo alguma coisa química, dedo do cabelo, um exemplo, mas não é sinteticamente desse jeito, mas seria algo químico que elevou a esquizofrenia. Os delírios e as alucinações não quer dizer que o paciente tem esquizofrenia. Só isso não me comprova que ele tem esquizofrenia. Precisa ter outras comprovações para eu determinar que aquele paciente é esquizofrênico, tá? É diagnosticada quando o paciente exibe 2 sintomas de 3 a 5 do critério A. O que é isso? O paciente tem que ter de 3 a 5, ele tem que ter essas situações para eu dizer que o paciente ele é esquizofrênico, tá? Ele vai ter que ter um delírio e ele vai ter que ter um de 3 a 5 para eu comprovar. Ou ele vai ter um discurso desorganizado, comportamento desorganizado, sintomas negativos, ou seja, eu tenho que ver a situação para como eu vou encaixar esse paciente nessa situação aí, certo? O quadro clínico, que são os sinais e sintomas, ele vai estar com a desadaptação social, não está se adaptando à sociedade, tá? Esse é um dos quadros clínicos que o paciente vai estar, certo? Os delírios, a gente sabe que são ideias de conteúdo falso, certo? Tipo, eu sou casada com Luan Santana, tá? Alucinações são falsas percepção, ou seja, fala, percepção, paciente que ouve voz.
tá com discurso desorganizado, comportamento comprometido. E esse quadro clínico que a gente chegou, né, tem a questão dessas situações. Quando ele tá com interesses bizarros, reitramento social e emocional, certo? Aparência desleixadas, impulsos de agressividade, alterações da psicomotricidade, ele tá com um discurso, tá? Desorganizado, comportamento desconfiado e ao mesmo tempo excêntrico. O que é isso? Diferente, quer ser destaque, certo? Tá um pouco angustiado, inapetente. E eu preciso identificar os dois tipos de sintomas, que são meus sintomas positivos e meus sintomas negativos. Os meus sintomas positivos são sintomas secundários e os negativos são sintomas primários. Ele vai ter nos positivos alucinações e delírios e nos negativos isolamento social ou embotamento afetivo. Quais são os tipos, professor, de esquizofrenia? Eu vou ter esquizofrenia paranoide, tá? Eberfrêmica, catatônica e simples. A paranoide é a presença de delírios ou alucinações auditivas, certo? Esses exemplos são relacionados ao tema delirante que o paciente vai estar relacionando, tá? Os delírios são persecutórios ou grandiosos ou ambos. As alucinações, elas são relacionadas ao tema delirante. Então, o paciente ele vai estar, né, com aquelas alucinações ou com alguns delírios auditivos. A emberfrêmica, ela é caracterizada por um comportamento bizarro, certo? Ou seja, por um comportamento diferente, estranho, tá? Delírios e alucinações são fragmentários, aparecem poucos. E os pensamentos, tá, desse paciente são desorganizados, com afeto superficial, com risco de imotivados. A catatônica, eu vou ter na catatônica um transtorno de psicomotricidade, que é a questão do mutismo, que é fica calado, retraído, certo? Esse paciente coloca ele em uma posição e ele não sai do lugar. Então, a catatônica é assim, você coloca ele nesse posicionamento, sentado, e ele não sai daquele posicionamento, ele continua naquela posição. E o simples, é o que a gente mais ocorre, é um paciente teimoso, tá? Não toma banho, não corta a unha, é um paciente desleixado, não liga para aparência, certo? Ele tem um início insidioso, porém um pouco progressivo e ao mesmo tempo agressivo. Tem um embotamento, tá? E ao mesmo tempo o empobrecimento psíquico das suas funções, né? De delírios, de alucinações. Ele tem um declínio da performance. Às vezes ele fica lindo, às vezes ele fica, né, bonitão, mas ele não liga muito para aparência. Como cuidar da pessoa com transtorno de pensamento, né, do pensamento? Hospitalocêntrico, que é isso? É hospital, a gente vê apenas o hospital, o centro de tudo. Então, a gente segue apenas o modelo biomédico, que é tratar apenas daquela doença, né? Apenas daquele sintoma que o paciente tem. Mas não é isso, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Cumprir normas, cumprir as rotinas do hospital, as normas do hospital. O modelo é fechado, porque o paciente, ele fica, geralmente, às vezes, antigamente ficava internado, né? E os indivíduos costumam querer liberdade. O tratamento. O tratamento, eu vou ter o tratamento na fase aguda, certo? Ou até mesmo na fase de manutenção. Como a gente cuida dessas pessoas, né? Como a gente falou lá, das redes, o hospitalocêntrico é porque gerou também a questão de clínica, redes, né? Essa questão da liberdade geral. Na fase aguda, eu preciso do internamento, porque esse paciente ele é ameaçador, ele é agressivo. Então, eu preciso internar esse paciente para proteger tanto o paciente com a sintomatologia, que é os sinais e sintomas, e proteger também a população, as pessoas que moram com esse paciente para ter um acompanhamento melhor. E a fase de manutenção. A fase de manutenção, o paciente em alta, eu fico no acompanhamento. As metas principais são a profilaxia de recidivas, certo? Eu tenho que fazer uma profilaxia para fazer o tratamento dele. Ele tem que fazer um acompanhamento no CAPS, tá? Para poder eu incluir ele e fazer estratégias de inclusão social.
A assistência de enfermagem desses pacientes está mais para dar atendimento em local que mantenha a privacidade sem objetos potencialmente perigosos e que proporcione segurança, tá, ao paciente. Acolher e abordar de forma direta e tranquila e firme, objetivando acalmar sempre, ouvir, colocar limites para esses pacientes, tá? Quando a gente fala algo de segurança, não dar armas, não ter objetos na cabeceira da cama, não ter caneta próxima, para esse não servir de armas como um defensor de uma situação que esse paciente está passando. Acolher sempre, então quando estiver abordando o paciente, os demais profissionais devem esperar, devem aguardar, você e o paciente sozinho, mas sempre sinalizando também para aquele profissional ficar atento, né, a alguma alteração. Conter fisicamente quando a medida anterior não é suficiente. Então, quando os pacientes não estiverem colaborando, deve acionar então outros profissionais, né, a alterar essa situação. Aferir os sinais vitais desse paciente, se possível, ver pulso, temperatura, respiração, frequência cardíaca, certo? Glicemia, para ver alterações desses sinais vitais. Evitar conforto verbal, mantendo o diálogo amigável e firme e sempre trazendo o paciente para a realidade, para o eu que está ali inserido. Saber trabalhar em equipe, em conjunto. Administrar a medicação somente sob prescrição médica, tá? Liberar o paciente somente quando ele estiver tranquilo e ele for reavaliado pela própria equipe. Anotar detalhadamente os procedimentos que você realizou com esse paciente, sempre orientando conforme a prática e a rotina da própria instituição. Gente, aqui é um estudo de caso, tá? Vou dar uma lida para vocês, né? O nome do paciente, idade, data de nascimento, sexo, que é masculino, estado solteiro, profissão, lavrador, certo? Ele é residente de Jaracutu, né, naturalidade de Maranhão, e a data que ele entrou no hospital, a data de admissão, é essa daí. E aí eu destrinchei a situação do caso clínico desse paciente. Eu quero que vocês façam a leitura desse caso clínico e perceba os sinais e sintomas que esse paciente estava me retratando, estava demonstrando, certo? Porque a sua história patológica pregressa era de esquizofrenia. Aí a gente tem um diagnóstico, quando eu trago o CID, para mostrar a vocês a questão do que a gente viu, que o CID é a questão das doenças, não é isso? É a identificação das doenças. Então, eu estou trazendo, demonstrando qual é das esquizofrenias. Tem o exame do estado mental, que é aquela questão que a gente fez lá na anamnese. Então, isso aí, eu quero que vocês façam uma leitura e vejam o traçamento de cada um desses, ó. A aparência, eu quero que vocês vejam a descrição geral desse paciente. Esse é o histórico clínico e com esse histórico clínico vocês vão fazer a descrição da aparência desse paciente, seguindo as etapas das estruturas, certo? Da onde, professor? Da anamnese e do exame físico, certo? Vocês vão fazer isso, por isso que eu tô passando. E depois vocês vão fazer esse exercício de fixação e deixar esse exercício no caderno de vocês, tá bom? Não precisa me tirar foto, não mandar pra mim, só deixa lá, ó, exercício de esquizofrenia, tá bom? Que é de fixação, responde, tá muito sucinto, espero que tenha ajudado bastante vocês. E tem uma frase, né? Abrace mais quem você ama, ame mais quem te abraça. Porém, no momento que estamos vivendo, não podemos abraçar. Então, deixa essa frase para quando pudermos, né? Abraçar, beijar, estar próximo do que a gente goste, possa servir tudo isso. E espero logo também que tudo isso que a gente esteja passando, passe logo para a gente estar juntos novamente. Aqui são as referências que vocês podem estar buscando também lá no Facebook, né? Nos slides, na questão dos sites, vocês podem estar buscando na internet. E não frisar aqui, ó, o exercício de fixação, tá? Não esqueça de fazer. Abraço, nossas referências. Um abraço, uma boa noite, fiquem com Deus e espero que gostem do vídeo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.